é que o prefeito Davi Almeida, depois de fazer aquele discurso inflamado contra Paulo Guedes, cobrando o presidente Bolsonaro, ele ontem se pronunciou, falou novamente sobre isso, né? E aí ele já usou um tom mais conciliador, mais brando, pediu até desculpas pelo tom que usou, pela questão ali das palavras que usou, né? E aí uma informação curiosa, né? Quando ele fez esse discurso inflamado, ele estava todo vestido de vermelho. E aí ele tratou de negar que seja de esquerda, que seja comunista, né? Porque parece que se criticar o governo federal, automaticamente você entra na lista dos comunistas do Brasil, não é isso? Ele rejeitou os comunistas, né? Diz que ele não é comunista, que ele não vota no PT, no Lula. Aliás, ele que já foi bem rejeitado pelos comunistas, porque o Heron Bezerra, quando teve uma confusão entre ele e a Vanessa, na candidatura dele para governo, em 2018, o Heron disse que apoiaria todo mundo, até o Satanás, menos Davi Almeida, em função dessas divergências aí, que levam para outro campo o debate religioso e político. Mas, enfim, vamos ao que interessa, ao que importa, que é o que você quer que eu fale rápido, né, Rafael? O discurso do Davi, de ontem, de anteontem e de ontem, ele se assemelha muito à postura que ele teve na nossa entrevista, que ele sai um pouco de cima do muro em relação à crítica ao presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo se diz eleitor do presidente. Ele diz que ele foi eleitor, diz que ele é eleitor, né? E, na nossa entrevista ele até tentou dizer, não, eu estou dizendo que eu poderei votar, e depois quando a gente questionou novamente, ele se afirma como eleitor do presidente Bolsonaro. Isso é muito interessante, porque essa parte de cima do muro, ela não existe para a Zona Franca de Manaus, a gente já falou isso, ou você defende ou não defende, ou você está contra, é um dado muito claro. E a outra questão é que ela também não existe para o presidente Bolsonaro. A gente viu as tentativas no início da CPI da Covid do senador Omar Aziz, tanto que ele foi escolhido tanto pela oposição como pela situação para ser o presidente da CPI, né? Havia ali um campo de diálogo para ele. Mas esse jogo de ficar, de tentar ficar distanciado das extremidades não existe, não é acolhido pelo presidente Bolsonaro, ele não admite isso, ele admite apenas pessoas que estejam extremamente, inclusive, submetidas à forma dele, até meio nociva, né, de ser aliado dele. Mas, enfim, não existe para ele. O Omar Aziz é exemplo disso no início da pandemia, mas observou com clareza, escolheu rapidamente um campo, que é o de oposição ao presidente, o que deu um extremo fôlego para ele, uma outra importância para ele na disputa eleitoral desse ano, né? A gente fala mais um pouquinho, já falou disso várias vezes. O senador Eduardo Braga esticou um pouco mais essa possibilidade de tentar estabelecer o diálogo sem ser extremamente subserviente e tudo mais. Não deu certo, também sofreu os reveses dessa forma de Bolsonaro fazer, tanto que agora escolheu o campo da oposição, de discurso de oposição, e busca aí, ainda que de uma forma mais tardia, né, um campo da esquerda para se abrigar. Então, esse discurso político do Davi Almeida, ele não faz sentido. O Davi Almeida é impulsivo, mas não é bobo, e esses políticos, Rafael, não se engane, eles têm pesquisas diárias a respeito das movimentações aqui. Eu acho que esse discurso ele tem um alcance no eleitor. O eleitor do presidente Bolsonaro, aquele que manda mensagem aqui dizendo que a gente é contra a diminuição do imposto, ele não compreende. Ele tem o ouvido um pouco tapado, né, para a realidade, que é o eleitor extremado, apaixonado pelo Bolsonaro. E o Amazonas está cheio disso. Esses políticos todos têm essa leitura. Então, ele estabelece um diálogo mostrando o campo político dele. Acho que ele deixa claro, o campo político dele nessa eleição é o campo da direita. Não necessariamente será acolhido pelo presidente Bolsonaro. Ele sabe do risco de fazer crítica ao presidente Bolsonaro. E ele se coloca nesse campo, né, de fazer crítica, mas de fazer afago, né, de fazer, como disse o professor Marcelo Serafim, ele ataca no varejo e faz elogios no atacado, né? Ele abraça o Bolsonaro no atacado, ataca no varejo pontualmente em relação. Não funciona em relação ao que o presidente exige dos seus aliados, e aí você vê que alguém que entendeu muito bem esse jogo, porque precisa entender, porque dependem muito do presidente Bolsonaro, é o governador Wilson Lima e o coronel Menezes.